Olá, 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 você que está conosco neste nosso quarto passo, vivendo pela fé e não por vista. Bem-vindo. Que bom que você está aí. E hoje nós vamos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus. E o nosso tema, assim como o tema anterior, que foi a cura da fé, talvez vá mexer um pouquinho com você. Nós vamos falar sobre a fé que não funciona. Sim, a fé que não funciona. E é decepcionante, quando a gente tem aquela certeza de que algo vai acontecer, de que algo vai rolar, de que as coisas vão ser, e elas acabam não sendo. É decepcionante isso, Confuso até. Porque quando a gente tem certeza e parte para o abraço, parte para a direção, fica um tanto incômodo imaginar que, poxa vida, estava tão certo de que seria e não foi. Mas eu convido você para nós fazermos uma coisa. Vamos falar um pouco com Deus? Vamos? Amado Senhor, estamos diante da Tua presença, e o Senhor agora é testemunha entre nós. Esta mensagem é uma mensagem que está contida na Tua palavra, e eu sei que ela é a verdade, nunca há mentira. E no mundo de tantas mentiras, de tantas decepções, eu acredito que essa pessoa que está conosco aqui agora, o que ela mais deseja é aprender como, no mundo de tanto engano, de tantas falsas notícias, o Evangelho verdadeiro traz ao nosso coração um alento e bênçãos do Senhor. Que assim seja, amém? Lembrando que você está assistindo essa mensagem com certeza pelo nosso canal do YouTube ICB Sumaré, e que você pode compartilhar essas mensagens, deve compartilhar essas mensagens, pois estamos numa campanha, uma caminhada de 30 dias, amém? Deus te abençoe, vivendo pela fé, procurando a cura, a libertação e viver pela fé de verdade, amém? Amém? Então vamos lá. O evangelho que Mateus escreveu no capítulo 17 e no verso de número 19 é onde nós vamos fazer a nossa meditação hoje. A fé que não funcionou. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus, e perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Assim é que é como a gente fica, não é? Quando você faz algo e tem a certeza, e fala: caramba, não aconteceu, por que eu não consegui? Por que não aconteceu? É decepcionante, com certeza, quando a gente descobre que algo que a gente esperava não funcionou, porque talvez tenhamos deixado de fazer algo que era preciso. Sabe aquele detalhe? Sabe aquela pequena coisa que por um instante, um segundo, você deixou passar? Esse trecho dessa mensagem conta um momento na história dos discípulos em que um pai com um filho, que na vida dessa criança havia um demônio presente. Preocupado, o pai, esperançoso,
que o filho se recuperaria. Procurou quem? Procurou os homens de Deus. Procurou gente que tinha Deus. E é em situações assim que nós procuramos pessoas desse nível, não é? Ele levou o seu filho até os homens de Deus. E aqueles homens de Deus oraram pelo menino. Mas aquilo não funcionou. Alguma coisa tinha dado errado. E a passagem bíblica diz assim que, tendo eles então não conseguido fazer com que o menino voltasse a ficar bom, eles procuraram Jesus. E eles perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E a resposta veio de imediato. E tem muita gente que compreende de forma errada essa questão aqui. Eu quero que fique bem claro isso para você, o que nós vamos acabar de ler, o que nós vamos ler agora, melhor dizendo. Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade: se tivesse fé ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria, e nada te seria impossível. Eu já ouvi muita gente dizer: a minha fé é pequena. E ele acredita que porque a fé talvez seja pequena no seu pensamento, é por causa do tamanho da sua fé, que ele não tenha alcançado o seu objetivo ou o seu propósito. Por favor, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Eu sei que você tem fé, porém é preciso saber que diante de alguns desafios, seu nível de fé não é suficiente. Guardou isso aí? Seu nível de fé. Me diga uma coisa aqui agora. Sei que você acredita em Deus. Você certamente fala com Deus. Uns chamam esse falar de orar, outros de rezar. Você conversa com Deus. Você acredita na palavra dele. Mas eu quero te fazer uma pergunta que também é muito importante. Assim como você falar com ele, orar, isso aqui que eu vou falar agora também é muito importante. Como anda a sua vida para com Deus? O seu compromisso com ele, o seu relacionamento com este Deus. Me entendeu agora? Você já parou para pensar uma pessoa que fala que é casada, anda de aliança no dedo, tem um documento, uma certidão de casamento, mas que vive como solteiro? Você já conseguiu? Você aceitaria que o seu marido fizesse isso com você, você que é a esposa? Ou você que é o marido, gostaria que a sua esposa fizesse isso com você? Não, de fato não, né? Um ou outro deveria ser plenamente comprometido somente com você, não é? Acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Puxa vida, a fé que não funcionou. Muita gente acha que foi por causa do tamanho, mas aqui tem uma questão de interpretação muito importante dentro do texto. Aliás, nós não lemos a Bíblia sem os seus contextos. Eu li um verso bíblico, mas eu estou explicando os contextos dentro daquilo que está escrito aqui. Como um todo, os nossos vídeos são mais curtos, então eu não tenho como ler tudo e dissecar para você, mas fiz um resumo e eu estou falando dentro do contexto daquilo que está escrito nesta história. Lembra? Um pai que tinha um filho e que na vida dessa criança havia um demônio, procurou homens de Deus. Esses homens de Deus oraram, mas aquele demônio não saiu. E o que aqueles discípulos fizeram? Perguntaram para Jesus o que foi que aconteceu. E eles fizeram para ele uma pergunta em particular.
Como anda a sua vida diante de Deus? Há quanto tempo você não tem um particular com Deus? Porque eu observo as pessoas e, por experiência, estando já na presença de Deus, a gente sempre ouve as pessoas dizendo: eu tenho fé, isso e aquilo e tal, mas ela ora, ela lê Bíblia, ela às vezes frequenta um templo e tudo mais. Mas quando você pergunta para essa pessoa como anda o relacionamento dela com o Deus daquela igreja, com o Deus da qual ela fala, como anda o relacionamento, porque nem sempre uma pessoa que conversa com a outra é de verdade amiga. Nem sempre uma pessoa que diz: eu converso com fulano, realmente conhece aquele fulano. É ou não é? Você está entendendo bem o que eu estou falando? Como que anda o seu relacionamento? Então aqueles discípulos, depois da sua frustração, depois da sua decepção, o que eles perceberam? Que mesmo tendo fé, porque Jesus falou que não disse que eles não tinham fé, falou que a fé era pequena. Ou seja, o nível de fé que havia neles não era suficiente para trazer solução e resolver aquela situação. Você precisa ter um particular com Deus, um tempo que você tire para estar com Ele, para conhecê-lo, para aprender quem Ele é. E eu não falo isso religiosamente, eu falo de um relacionamento. Lembra de quando falaram, e já deve ter acontecido isso com você: você ouviu falar do fulano, ouviu falar do Beltrano? Com certeza você já deve ter passado por algo parecido com isso. E a sua expectativa a respeito daquela pessoa talvez tenha ficado muito ruim, porque você ouviu muitos boatos, mas no dia em que você conheceu aquela pessoa, você teve, puxa, aí você teve a real prova de quem ele realmente era, se ele era tudo aquilo tão ruim, ou se não. Muitas vezes a gente se decepciona, né, com os falatórios. Rapaz, aquela pessoa não era tão ruim como me falaram. É ou não é? Com Deus não é diferente. Me diga uma coisa a respeito disso, que você tem procurado por Deus, você tem falado com Ele, e na sua fé tem esperado que alguma coisa aconteça. Você já perguntou para Ele? Já teve uma resposta dEle? Não? E por que não? Porque talvez você não tenha esse particular com Ele, é claro. E você vai aceitar e continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Eu vou te dar um conselho: procure ter um momento em particular com Jesus. Isso pode te ajudar. Você quer ver uma coisa aqui? Diz que quando, olha só, Jesus disse: geração incrédula, verso 17: até quando eu vou estar com vocês? Até quando? Até quando eu estarei ao lado de vocês? Tragam aqui um menino. Verso 18: então Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e o menino ficou instantaneamente curado. Os maiores exemplos que Jesus nos deixou, Ele sempre estava falando com o Pai. Essa é a primeira coisa. Segundo, é preciso ter uma vida consagrada e de comunhão. Há certas situações que elas estão na nossa vida, que elas não saem assim. Elas estão lá porque elas estabeleceram tronos, e talvez ela seja parte já da vida daquela pessoa. Você quer um exemplo disso? Quantas pessoas carregam um histórico de que meu bisavô foi, meu avô, meu pai, eu também sou. Pegou aí? É mesmo? Porém, se você tiver uma vida em particular com Jesus, se você tiver uma vida onde você
tem o seu coração consagrado, a sua alma está em comunhão de verdade com Ele, pode ter certeza que assim como na vida desse menino, o que foi que ele disse? Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. Até quando você vai ficar nessa aí? Dizendo, minha fé é pequena, minha fé é pequena, eu preciso encontrar quem tem fé maior que a minha. A questão não é o tamanho, não está ligado ao tamanho da minha fé, porque ele falou assim, olha, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esse monte, sai daqui, passa para lá. A questão não é o tamanho da fé, mas é diante de qual tipo de desafio que você está, e com qual expectativa você enfrenta esse desafio. Porque às vezes mesmo com fé, a sua oração é aquela oração que você faz, eu acredito que o Senhor pode fazer. Disso a gente já sabe. É claro que Deus pode fazer. Ele pode fazer tudo. Mas você aí na sua oração, na sua reza, no seu momento que você conversa com Ele, eu acredito que Ele pode mudar todas essas coisas. A minha vida está dura, sabe? Mas eu acredito que Ele pode fazer alguma coisa. Tua fé não é pequena demais para você ver o milagre. Está nas suas mãos aí. Você pode mudar a sua situação a partir de hoje. Mas há quanto tempo você não tem um tempo para Jesus? Há quanto tempo você não se aproxima de Jesus de verdade? Eu acredito, tem fé em você. Mas será que a sua fé, ela é suficiente para enfrentar essas situações que estão plantadas na sua vida? Entendeu o que eu falei? Porque a fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tudo que você tem ouvido é mais sobre palavra ou mais sobre o quê? Não adianta, não vai acontecer. Esquece, é assim mesmo. Aceite, a vida é assim. Me diga, há quanto tempo essas limitações, esses bloqueios no teu caminho? Frustrado, desanimado está você aí agora, sim, você, para você que eu estou falando, desanimado, dizendo, já era o meu casamento, um sonho de anos, coisa que eu sonhei a minha vida toda. É mesmo? Eu já orei, problemas em cima de problemas, profissionalmente, destruído, tudo que você começou não deu em nada. Quantos cursos você já começou? Em quantas carreiras você já tentou se dar bem na vida? E nada, desmotivado, para baixo, sem esperança. Hoje Deus abre os seus olhos. A fé que não funciona é a fé que para alguns obstáculos você precisa avançar na sua vida com Deus. Me diga, como anda a sua vida com Deus? Você fala que é de Deus, mas como que você prova isso? Dizendo que você acredita? Isso é muito pouco. Sabe por que eu digo que é muito pouco? Na Bíblia está escrito que o diabo pensa a mesma coisa. Ele também acredita que Deus existe, e nem por isso ele se volta para Deus, e nem por isso ele pende para o lado de Deus. Há quanto tempo você não pega na Bíblia? Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos? Você não tira um tempo a sós para conversar com Ele? Há quanto tempo você não entra em uma igreja para assistir um culto? Saia dessa condição hoje. Entre em um particular com Deus agora, nesse exato instante. Eu quero orar com você. Amém? Eu quero começar exatamente agora. Vamos fazer isso agora? Você precisa ter um particular com Jesus. Vamos começar agora. E a partir de hoje você começar a consagrar sua vida para Ele. E por quê? Porque até agora minha fé não funcionou. Deus não reagiu. Oremos. Meu Pai, de fato não são poucos, mas são muitos os que são nessa mesma condição.
Eu acredito que enquanto essa pessoa estava ouvindo essa mensagem, ela deve ter se lembrado de alguns amigos, de alguns parentes que ela conhece e sabe que está na mesma situação, que reclama, tem as mesmas reclamações, são os mesmos dilemas. Eu falo e nada acontece. Mas ela aprendeu o caminho nessa ministração. Ela precisa se aproximar e ter um particular com o Senhor. Ela precisa consagrar a vida dela e passar a ter comunhão contigo. E é o que ela está começando a fazer a partir de agora. O Senhor está presente através dessa palavra e a fé está sendo gerada nesse coração, porque foi a tua palavra que foi lida, é a tua palavra que está sendo ouvida e ela está gerando fé no coração desse amado agora. Que assim seja, em um nome de Jesus Cristo. Amém? Meu amado, este é o nosso quarto passo. A nossa caminhada não termina aqui. Glória a Deus. Eu te convido a assistir o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus Cristo. Fica na paz.